Eu vou passar a palavra para o Mário. O Mário vai falar de uma questão muito importante, aliás, com todas as que a gente enumerou aqui, mas de uma questão devastadora, porque a gente está frente ao genocídio da população indígena, e o Mário é uma pessoa que milita nesse campo, ele faz parte do núcleo, e a gente vai escutá-lo sobre isso. Vou só te apresentar, Mário. Então, Mário é médico com especialização em medicina social, tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em saúde pública e medicinas tradicionais, e ele é militante da Frente de Apoio aos Povos Indígenas do Brasil, FAPIB Sudeste. Mário, então você. Primeiro, bom dia a todos, ainda é manhã, não é mesmo? No Acre, principalmente, né, Luci? Tá? Eu só queria iniciar expondo e pedindo desculpa já de início, né? Eu vou estar um pouco nervoso, porque a responsabilidade de falar sobre esse tema, né, para mim é muito grande, né? Tá? A luta dos povos indígenas, hoje a gente tem uma clareza, né? Mesmo eu tendo a ascendência indígena, me identificando como indígena, eu sou um apoiador da luta. Os protagonistas são os povos indígenas organizados que vivem dentro da cultura, né? Então, sempre falar sobre isso é uma responsabilidade muito grande. Então, se eu titubear, demonstrar nervosismo, eu já peço de início desculpa, que é por essa responsabilidade, né? Por entender o tamanho disso, tá? Dessa luta, né? E a importância dela. Eu queria agradecer, né? Falar que eu estou muito feliz e muito grato de participar, agradecer aos membros da mesa, aos organizadores, Edith, Laurinda, Eliana, irmã Pompeia, né? Janete, Damares, tá? Dizer que eu estou feliz e grato, né? Pela palavra de você, dizer que eu estou muito sensibilizado, né? Pelas falas da Edith, no início, e da primeira mesa, Maria Luci, tá? E também externar esse agradecimento, né? E colocar que o nosso núcleo agora, anti-GT, nós já desenvolvemos atividade de apoio e solidariedade à luta indígena, né? Já trouxemos convidados indígenas para debater, além de fazer debates sobre temas correlatos, com a questão das barragens, né? Que também atingem as terras indígenas. E lembrar uma coisa, o ataque e a resistência indígena, de forma continuada, ocorrem desde 1500. São 522 anos que esse ataque ocorre de forma ininterrupta, e a resistência também é ininterrupta, com períodos onde isso recrudesce. É um processo de genocídio, um processo de etnocídio com apagamento da cultura e da identidade e da relação da ancestralidade indígena, tá? E, por exemplo, o ataque recrudesceu muito durante o período da ditadura militar, com a resposta devida, né? E desde 2019, nós vivemos o recrudescimento desse ataque. E eu vou citar só algumas coisas, por causa do tempo, só fazer citação, né? Mas a gente tem a questão do desmonte da FUNAI, medida provisória de 870, né? Que retirou a FUNAI do Ministério da Justiça e retirou atribuições, passando justamente para o setor dominado pelo agronegócio, né? Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a questão da demarcação das terras indígenas. Ainda no início do governo, o ministro Mandetta fez um ataque tentando desmontar o subsistema de saúde indígena, propondo a municipalização do sistema, ou seja, o desmonte do sistema montado a nível federal, com muita luta, protagonismo indígena. De lá para cá, muita violência, né? Inclusive o aumento dos assassinatos de lideranças indígenas. Durante a pandemia, ataques visando ampliar as consequências e as mortes causadas pela pandemia entre os indígenas, negação de informação e assim por diante,
sonegação de vacinas. Ultimamente, a gente tem assistido, pela FUNAI, o ataque aos povos isolados, através da negação de sua existência, né? E a questão do marco temporal, né? Que existe tanto uma PL, mas existe uma questão em julgamento, né? Que é uma tese que os direitos indígenas só contam a partir até 88, até a Constituinte. Tá? Isso está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e, se for aprovado, significa um profundo golpe contra os direitos dos povos indígenas, dos direitos ancestrais dos povos indígenas. E, ultimamente, existem várias PLs que estão sendo desengavetadas, vários pacotes, né? Teve, inclusive, no dia 9 de março, o Ato pela Terra, que foi convocado inicialmente pelo Caetano Veloso, onde a discussão de todos esses ataques ao ambiente, que inclui o projeto de lei 191 de 2020, que legaliza a invasão das terras indígenas pela garimpagem, para extração mineral. Então, é um contexto intenso de ataque que nós vivenciamos hoje contra os direitos conquistados, contra a posse, usufruto da terra pelos povos indígenas, né? E um implemento do genocídio e do etnocídio. Do outro lado, tem a resistência. Eu vou citar só um fato, que foi a organização dos povos indígenas durante a ditadura, e que acabou desaguando no processo de constituinte, onde se conseguiu alguns avanços muito importantes, né? A gente tem o artigo 131 da Constituição Federal de 98, né? Que garante o usufruto das terras ancestrais pelos povos indígenas. O artigo 132, que, reparem bem, ele é sobre a tutela. Ele reconhece o direito dos índios se autorrepresentarem perante o Estado, que era negado até então. E, ainda na Constituição, teve o artigo 67 das disposições constitucionais transitórias, que previa a demarcação das terras indígenas em até 5 anos após a promulgação da Constituição, que foi em 88, e que foi sistematicamente desrespeitado por todos os governos que se seguiram à Constituição. Tá? E, como resistência, eu acho que o principal para ser falado hoje, né, tem existido um processo muito grande de organização, né? Muitos encontros, as mulheres indígenas estão organizadas, a juventude indígena está organizada, fazendo encontros, mas desde o dia 4, sexta-feira de abril, até o dia 14, está ocorrendo em Brasília, com presença de cerca de 8 mil indígenas, a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, 18ª ATL, que é um marco para a gente na organização da luta indígena, né? O eixo principal desse ATL é a retomada da demarcação das terras indígenas, mas também tem a luta contra o Projeto 191, contra o marco temporal, contra o ataque aos povos isolados, e todas as outras lutas estão fazendo parte do contexto desse ATL. E o ATL está sendo realizado com muita dificuldade devido à situação de precarização intensa a que os povos indígenas são submetidos com a retirada da terra, etc. Né? Então, existe, por exemplo, delegações que foram com rações de alimento muito pequenas, que vão voltar sem ter garantia de se alimentar na viagem de volta, como, por exemplo, aqui em São Paulo. Né? Então, isso onde eu milito, que é o apoio aos povos indígenas, a gente sempre está precisando desse apoio, expandir esse apoio, né? Que mais pessoas se sensibilizem, se informem e participem da luta, né? E nesse momento, inclusive, a gente está vivendo isso, né? Estamos muito preocupados porque na delegação indígena daqui, o pessoal está indo sem a segurança alimentar. Eles podem voltar em situação de fome do ATL, mas como eles são lutadores resistentes, estão lá, foram lá mesmo com essa insegurança. E para complementar, né, eu achei muito importante a pergunta que a Lucy fez: o que se quer para o mundo? O que nós vamos deixar para as novas gerações? E eu queria ressaltar que
que eu acho que grande parte dessa resposta, tá, está com os povos indígenas, está com os povos ancestrais. Tá? Dá um exemplo que não é muito falado aqui, mas a questão do trabalho na tradição, nas aldeias indígenas. É o trabalho livre e associado com o avanço em relação aos marxistas, que é a questão do cuidado do mundo, cuidado das matas, dos rios, da cachoeira. Tá? Isso está implícito no trabalho. Existe uma reverência em relação à natureza, né? Então, nós podemos aprender muito sobre esse novo mundo na questão do trabalho com os povos indígenas. E essa questão do cuidado da natureza, que hoje é amplamente reconhecido, né, que eles são os principais agentes que cuidam do mundo, terra indígena é uma coisa, tá? É preservado, apesar de estar sofrendo esse ataque imenso em relação às outras terras, mesmo às parques nacionais, onde mais se preserva a natureza. Tá? Então, eles estão na resposta. Né? Também. Eu, por exemplo, acho que eu sou um profissional de saúde mais completo, tá? Após escutar a liderança. Por exemplo, eu acho que qualquer profissional de saúde tem de ler, tem de conhecer o livro A Queda do Céu, do Davi Copenhague. Tá? E quem trabalha na área social também. É uma leitura imprescindível, uma das principais obras do fim do século passado, né? Que nós temos de ter conhecimento. Então, eles trazem um conhecimento que nós precisamos aprender ainda, tá? A ir para esse conhecimento, conhecer e usufruir disso. Tá? Então, de novo, agradecendo a oportunidade, né? Eu vou encerrar por aqui, tá? Para respeitar. Eu acho que até extrapolei um pouquinho, Laurinho, tá? Desculpa, tá? Vou encerrar por aqui o que eu tinha de falar, pedindo e tentando, desejando que mais pessoas se engajem nesse apoio às lutas indígenas, né? Desejando ardentemente de coração que outros se juntem a essa luta. Obrigado. Obrigada, Mário. Super importante você ter vindo e falado sobre isso. Super importante. E importante também repensar como um modelo possível de trabalho, né? O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o espaço do trabalho, o cuidado com o outro. Muito bom.